A gente continua falando das cidades aqui do interior. Agora, informação importante para quem está em Limeira. A divisão de zoonoses da cidade emitiu um comunicado reforçando os cuidados para reduzir o risco de acidentes com escorpiões. Quem tem os detalhes para a gente, inclusive como que a gente deve fazer para evitar acidentes que estão cada vez mais comuns com esses animais, é a Ingrid Voit. Ingrid, muito boa noite para você. Que recado é esse, que alerta é esse, Ingrid? Oi, Juliana, boa noite para você e também para quem nos acompanha aqui no RF News. É um recado sobre segurança, né? Esse é o resumo que a gente pode fazer aqui. Isso porque a cidade de Limeira registrou de janeiro a julho deste ano 212 casos de acidentes envolvendo escorpiões. Se a gente fizer um comparativo com o mesmo período do ano passado, foram 241 casos. A redução para esse ano agora, esses registros mais recentes, mostram que a gente não teve aí uma redução grande, né? Uma redução considerável. A gente manteve aí, de certa forma, a mesma média dos números registrados no mesmo período do ano anterior. Então, a atenção é recomendada nesse momento aos moradores de Limeira. E nesse comunicado, a Divisão de Controle de Zoonoses explicou que aqui na nossa cidade, o mais comum, a espécie mais comum, que tem a maior ocorrência, que aparece mais, traduzindo bem aqui, é o escorpião amarelo. Isso se deve a 3 fatores principais. Os motivos são em relação a essa espécie se reproduzir facilmente, isso porque as fêmeas do escorpião amarelo se reproduzem através de um procedimento, um processo que se denomina partenogênese, ou seja, ela não precisa de um macho para fazer a reprodução de filhotes, então é uma reprodução facilitada. Além disso, outro fator é em relação às cidades não terem muita incidência de predadores contra os escorpiões, então é um ambiente mais confortável para eles. E além disso, nas cidades, a gente sabe, existem bastante baratas, que são o alimento principal dos escorpiões. Então, entre esses 3 fatores, reprodução facilitada, presença de baratas e também a questão da ausência dos predadores, faz a espécie do escorpião amarelo se reproduzir facilmente e gostar do ambiente urbano. Então, em relação a isso, a gente traz aqui algumas recomendações, principalmente na cidade de Limeira, seguindo esse comunicado de divulgação oficial da Prefeitura. Entre as recomendações, é citado que cada morador deve aí fazer uma avaliação no seu próprio imóvel, considerando que o lixo doméstico deve ser muito bem acomodado em sacos plásticos que fiquem fechados, isso pensando principalmente na questão das baratas, para não aumentar nas residências o alimento dos escorpiões. Além disso, também é recomendado manter os quintais limpos, então sem entulhos ali acumulados e também sem folhas secas, por exemplo, porque lugares escuros que possuem algumas entradas, algumas frestas, são também favoritos, preferidos dos escorpiões, então é bom se atentar em relação a isso. Além de colocar telas nos ralos, rebocar muros e paredes para eliminar essas frestas e verificar também roupas e calçados antes de usar. Fazer também aquela sacudida na toalha é uma recomendação importante, porque o animal pode estar nesses locais e aí você não vê, né, e acaba tendo contato, colocando o escorpião em contato com o seu corpo. Em caso de acidente, mesmo tomando todas essas medidas, não foi possível evitar um acidente, em Limeira, a divisão de zoonoses lembra aqui que o hospital de referência, a unidade de saúde de referência na cidade é a Santa Casa. É para lá que, em caso de acidente, em caso de picada, a pessoa deve ser levada imediatamente. Inclusive, a recomendação é que o animal pode ser levado junto, o animal ali, se foi possível capturá-lo, pode ser levado junto para ajudar na identificação, mas isso não é o principal.
O principal em caso de acidente, de picada, é ir imediatamente para a unidade de referência que tem soro antiescorpiônico e, no caso de Limeira, frisando aqui, é a Santa Casa. Também nesse comunicado, a divisão de zoonoses lembra que não se deve aplicar gelo, amarrar o local da picada ou utilizar qualquer tipo de substância. Só ir para o hospital seguindo esses passos vai dar tudo certo. Ainda denúncias relacionadas à presença dos escorpiões podem ser encaminhadas ao serviço de ouvidoria da Prefeitura, é o 156. É interessante também fazer essa denúncia para que a presença dos animais seja contabilizada nos registros oficiais e a gente mapeie, né, onde eles estão aparecendo e quais políticas públicas podem ser desenvolvidas a partir disso. Essas são as recomendações, passando aqui um panorama para ninguém ter dor de cabeça depois. Eu volto, Juliana, com você ao estúdio. Muito obrigada, Ingrid, pelas informações. Então, nada de receitinha caseira no caso de um acidente, hein? Corre para a Santa Casa o mais rápido possível, porque a agilidade nessa situação faz total diferença, inclusive para salvar vidas, tá?